Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui em mais uma edição deste programa, que traz palavras consoladoras para todos nós. Hoje o nosso tema é Conte de Si. Encontra-se na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 50. E para nos auxiliar a tratarmos deste tema, vamos convidar o nosso amigo Roberto Sbravati. Seja muito bem-vindo, Roberto. É sempre um privilégio estar aqui na sua companhia. Muito obrigado, Rosemary. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Para mim, sempre é uma grande alegria, também um privilégio de poder fazermos juntos essas reflexões. Vamos lá. Roberto, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Emmanuel comenta esse versículo. O que é que ele traz para nós sobre ele? Bem, é um tema muito interessante, porque Emmanuel, quando fala do homem dar conta de si, ele revela que cada um de nós, como espíritos encarnados, estamos aqui para um propósito. E o propósito é a evolução, o crescimento, o aprendizado. E o aprendizado ele é feito através das experiências que esse espírito interage ao longo da sua existência. São experiências muitas vezes dolorosas ou experiências positivas, e essas experiências são facilitadas ao espírito através da convivência nas relações humanas, com as pessoas, seja do seu círculo familiar, especialmente, ou também amigos e aqueles que vão, ao longo do tempo, se aproximando e se relacionando. Por isso, alguns chegam, alguns vão, outros chegam e permanecem, porque são experiências que esse espírito, cada um de nós, na realidade, precisa para aprender, para crescer. Mas o que o Emmanuel nos traz é de que, muitas vezes, nós nos inquietamos com o destino das pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos preocupamos em demasia com as pessoas que estão convivendo conosco, sejam filhos, pais, enfim, e nos descuidamos de nós mesmos. Muitas vezes nesse processo, especialmente na relação pai-filho, né, ou mãe-filho, enfim, nós vamos ver assim, claro, quando são crianças, quando são adolescentes, eles necessitam da proteção, do amparo, do aconselhamento, enfim. Mas quando eles chegam a uma idade mais adulta, eles, evidentemente, através das suas escolhas, eles vão encaminhar, né? vão cuidar de si. E muitas vezes os pais, né, eles não conseguem compreender isso, revelando ou justificando com uma conduta amorosa, mas vivendo a vida do outro, né? Procurando ter um controle sobre o outro. E, na realidade, quando faz isso, se descuida do seu próprio caminho evolutivo. Né? Eu estou dando um exemplo da relação pais e filhos, mas podem ser também quaisquer outras relações, porque quando a gente está convivendo com as pessoas e a gente tem uma relação em demasia, no sentido muitas vezes autoritária, de controle, enfim, é natural que a gente esqueça do papel, ou melhor dizendo, do propósito que nós temos conosco mesmos na nossa existência. Né? Muitas vezes esse é um papel que é um propósito, melhor dizendo, que nós temos que descobrir na nossa existência. Então, Emmanuel nos fala exatamente isso. Ele nos diz no texto que inquieta-se a criatura, a maioria das criaturas, com o destino dos outros, descuidando de si mesmas. Né? Inclusive, ele fala no texto que homens,
existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Quer dizer, muitas pessoas, entram num estado de desespero por querer modificar os outros, ou as próprias instituições que ele trabalha, ou que ele faz parte, enfim, e esquece, né, não recorda que ele precisa, antes de tudo, modificar a si próprio. Porque a experiência do outro é do outro. Nós não necessitamos ser indiferentes aos outros. Nós devemos e podemos, né, auxiliar, e assim devemos proceder. Auxiliar quando nos pedem para conversar, nos pedem uma orientação, um conselho, ajudar, sempre é importante isso. Mas nunca, de fato, avançar no processo de querer impor ao outro aquilo que eu entendo que é correto. Porque o propósito é de cada um. Ou seja, aqueles que eu me relaciono têm seu livre-arbítrio e eles têm o seu próprio propósito de vida, que muitas vezes não se confunde com o meu. E é necessário uma maturidade, um aprendizado para a compreensão disso. Que a nossa tendência é querer que os outros ajam de acordo com o meu proceder. E não é assim. Cada um vive a sua própria experiência. Claro que, se eu posso aconselhar, se eu vejo que alguém das minhas relações está tendo uma atitude equivocada, eu posso, evidentemente, não cruzar os braços e procurar auxiliar. Eu devo fazer isso. Mas chega um limite que o respeito às escolhas do outro se sobrepõe, né? Especialmente quando esse outro se governa, né? Se autodirige. E por isso que Emmanuel, com muita clareza, diz, olha, tu podes auxiliar os outros, mas não se desesperar, né, para ter, na verdade, a mudança, para buscar mudança nos outros. Agir com equilíbrio e, antes de qualquer coisa, buscar tu a mudança em ti mesmo. Né? Então, é um alerta que Emmanuel faz da nossa evolução. Né? E ele diz assim também, a quem pertencerão os acervos patrimoniais do mundo? Né? E a resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. Ou seja, o mundo gira, as experiências se renovam, as pessoas vêm e as pessoas vão. Por que isso? Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos vivendo transitoriamente uma experiência humana. Então, tudo passa, tudo é transitório. E é difícil, muitas vezes, para o espírito, quando ele se apega à matéria, e isso pode ser o patrimônio, como as pessoas, é difícil para ele perceber que faz parte do processo de crescimento o desapego, né? Faz parte do processo de crescimento entender de que tudo se renova. Então, veja como é bonito, né, Rosemary e quem nos assiste, porque a vida é um aprendizado constante. Ninguém é um espírito de luz encarnado. Não existe. Todos nós estamos aqui, e não há uma receita de bolo, né, diga-se de passagem. Todos nós estamos aqui exatamente para evoluir, para aprender. E muitas vezes, quando não aprendemos no amor, aprendemos na dor, porque ela também é um professor. Mas, se podemos optar, olhemos com amor primeiro a nós mesmos, para ver aquilo que podemos melhorar em nós, o que devemos fazer para evoluir, e depois para aqueles que nós nos relacionamos. Emmanuel, sempre muito esclarecedor, vem fazer a gente refletir, né, Roberto? Eu quero te agradecer pelo teu esclarecimento, por nos auxiliarmos aqui.
O nosso tempo passa muito rápido. E assim, então, nós agradecemos a todos os nossos internautas e um abraço fraterno a todos e até o próximo programa. Muito obrigada.